Gente, já estamos de volta com o Esporte Amazônia. Obrigado pela tua companhia. Olha que eu estou recebendo aqui, o Marcelo Gordo. Que muita gente, eu mesmo pensava que o sobrenome, o termo Gordo era de apelido, mas não, é sobrenome mesmo, de origem espanhola, né, do avô. Pais argentinos, o pai torcedor do Boca Júnior, íntia do Boca e a mãe íntia do River. E ele, eu perguntei dele, é Campineiro, nasceu em Campinas, né, Marcelo? Bom dia, tudo bem? Prazer em ter Bom dia. Vim aqui no estúdio EA, o estúdio do Esporte Amazônia. E eu perguntei, torce pra quê? Ah, o negócio não é muito futebol não, ó. É mais o futebol, é mais o rugby. Mas se é pra ir pela camisa ou por ser íntia, vai de Boca, pronto. Pelo menos foi o que ele me falou aqui em... Boca e aqui no Brasil, Corinthians. Aqui Corinthians, né? Eu acho que é o equivalente, né? É, as duas torcidas mais apaixonadas, vamos colocar assim. A paixão pelo rugby, a propósito, que está crescendo. Escócia, País de Gales, é impressionante. Eu assisti pelo YouTube, acho que tinha 70 mil pessoas, 3, 4 anos atrás, claro, assistindo pelo YouTube. Essa semana, há cerca de um mês, eu vi uma partida pelo streamer no YouTube. Tinha mais de 50 mil pessoas na Escócia assistindo um clássico local que eu não me lembro das equipes. Mas a gente não vai falar da Escócia, não. Vamos falar de um projeto muito bonito do rugby. Eu tive a oportunidade de transmitir uma partida do rugby. E agora o rugby também está na escola. Eu quero que tu fale sobre isso. Mas antes eu quero ir na fanpage. Vamos até a fanpage, diretor? Vamos mostrar a fanpage do Esporte Amazônia, porque tem alguns comentários. Na contagem aí, na indicação de Gabriel Seixas e também do diretor Emerson Campelo, Rubro Negro, né? Vamos passar aí a fanpage. Obrigado a você, mais de 8 mil, estamos se aproximando aí de 8.500. Vamos falar dessa tabela aí, a programação da FAF, mas não agora. Copa Amazônia também. Nessa sexta-feira tem, amanhã você acompanha na tela do Amazonsat voleibol da Copa Amazônia e rugby no Esporte Amazônia. E aí, Janderson Betzel, estou assistindo, Amarildo Silva, manda um abraço, está feito o registro. Rui Oliveira Drummond, bom dia. Quem é que curtiu aí? Vamos passar só o Daniel Cristóvão Azulão, Rai Maia, Janderson Betzel, Raul Oliveira Drummond, Eleni Vasconcelos. Beijão, Eleni. Parabéns aí pelo filhão Matheus, foi defender o seu projeto em Portugal, em Lisboa. Márcio Costa Rocha e a Biluzinha Estrela, obrigado. Deixe o teu comentário, facebook.com/Esporte Amazônia. Eu quero até cumprimentar no início do programa, já falei do Gabriel, do menino Gabriel, do Pedro Gabriel, ali no Iranduba, tem 2 anos, não perde um programa, e de repente pode ser mais um adepto do rugby, né? Porque a proposta aí nas escolas, além de massificar, apresentar mais uma opção, não digo outra opção, mais uma opção para essa juventude que precisa. Fala um pouquinho do projeto para a gente, Marcelo. Então, a ideia, na verdade, 20 anos atrás, a gente implementou um projeto semelhante aqui na universidade. Foi quando a gente começou 21 anos atrás, né? Eu trouxe o rugby para cá. Eu jogava em São Paulo. E nos 2 primeiros anos a gente conseguiu implementar um projeto de extensão, convidando as escolas vizinhas da UFAM a participar de aulinhas, escolinhas de rugby com bolsistas que a gente tinha da educação física. E deu muito certo naquela época. Mas a gente não conseguiu levar isso adiante ao longo dos anos. E a gente ficou assim um pouco negligente nessa parte de base, categoria de base, né? E demos mais atenção mais para os times adultos. Mas não tem como você trabalhar um esporte sem trabalhar a base, né? E aí agora, devido às circunstâncias também terem melhorado em relação ao esporte, por vários motivos. Primeiro, por exemplo? Primeiro, internet. Imagina, na época que eu comecei, em 95, a gente não tinha internet. Para assistir um jogo de rugby tinha que encomendar uma fita cassete para poder assistir algum jogo de algum clássico, de algum mundial. Então era uma dificuldade muito grande. Depois, com a internet, começou a ter as páginas, né, websites, começou a ter depois YouTube e tudo mais, e aí começou a ter, depois veio Facebook. Então, quer dizer, a veiculação de informação fica muito mais fácil hoje em dia. Então, todo mundo tem acesso a descobrir o que é e tal. E as emissoras de TV começaram
a perceber que isso era um filão aqui que estava despontando no Brasil e começaram a transmitir jogos. Então, esses jogos que você comentou da Escócia, ou seja, hoje em dia a gente recebe pela ESPN, Sport TV, né, Band Esportes, a gente recebe vários jogos de excelente qualidade dos mundiais, das seleções e de clubes também, da Europa e agora do Hemisfério Sul também, de Nova Zelândia, Austrália, né? Tá só faltando vir os clubes da Argentina também, que é um campeonato muito forte, né? Então a gente tem acesso a jogos o tempo todo, então isso facilita muito, tanto para atrair pessoas, adeptos, né, que estão assistindo e querem jogar em algum lugar, aí vai na internet descobrir onde tem time de rugby. Então várias pessoas chegaram até o nosso time através da internet, né, descobriu, tem onde tem, lá na universidade, vamos para lá treinar. Mas mesmo assim a parte da criançada é o ideal, né? E aí a gente se juntou, pediu auxílio para a Confederação Brasileira de Rugby, no sentido de nos fornecer os educadores, que eles têm todo um método já que eles vêm aplicando. E a gente aqui na universidade, quem coordena o projeto é o professor Afonso Nina, e eu sou vice-coordenador, ele é da Educação Física, eu sou biólogo, então quer dizer, eu sou enxerido ali no meio, né? Mas a gente montou o projeto e com isso a gente conseguiu que a universidade desse apoio com passagem e hospedagem. E aí eu fiz essa parceria com a Confederação, como a gente tem os contatos, e eles enviaram o educador. Então, em maio desse ano, e eu digo outras circunstâncias interessantes, além dessa proximidade com a Confederação, porque o nosso time adulto começou a ter destaque na região norte, né? Há vários anos a gente é campeão aqui no norte, a gente começou a frequentar campeonatos e torneios nacionais, né? Mesmo não tendo grandes desempenho em nível nacional, a gente começou a aparecer, o trabalho começou a aparecer. Então foi a hora de a gente conseguir um pouquinho de apoio da Confederação. E aí depois, outra facilidade foi que 20 anos atrás a gente tinha vários atletas nossos que faziam educação física. Foi um pessoal que eu sempre investi, né, na tentativa, já pensando assim, no futuro eles é que vão dar aula de educação física. Então, se eles souberem o rugby e gostarem do rugby, entenderem os valores que o rugby prega, a gente vai conseguir ter algumas pessoas dando rugby por aí. Então, quer dizer, acabou de aparecer na matéria agora que você mostrou sobre o pessoal jogando futebol cadeira de rodas, o Alexandre Romano, né? Ele foi um atleta que desde o primeiro ano de rugby, ele jogou rugby com a gente muitos anos. Então, foi comentarista do jogo. Isso, exatamente. E ele é um grande parceiro dentro da CEMED. Então, ele tem um cargo dentro da CEMED, né, dentro de uma coordenação lá de ensino infantil. Então, através dele, eu consegui acessar a CEMED e ele nos ajudou recrutando os professores para fazer o curso, que foi agora em maio passado. A secretária de Educação do município é colega nossa da universidade, que está cedida para a secretaria, então também o acesso torna-se mais fácil. Dentro da Sengel, né, que é a Secretaria de Esportes Municipal, durante muito tempo, quem foi o secretário, subsecretário, foi o Elvis Damasceno, que foi meu atleta. Há 15 anos atrás, ele jogou rugby com a gente, né, durante um tempo, então ele já conhecia o nosso projeto, nosso trabalho, e ele também sempre nos deu apoio, então ele também abriu as portas, né. Já na parte do Estado, eu contactei, uma vez o projeto aprovado, eu contactei o professor Joel, na SEDUC, que também nos abriu as portas. Então, algumas escolas foram visitadas dentro do projeto, que é da SEDUC, e já tem uma parceria garantida para o ano que vem. Eles estão comprando material de rugby para implementar e a gente deve fazer novos cursos para outros professores, dessa vez principalmente da SEDUC, poderem participar. Mas a abordagem desse projeto, a tentativa é difundir o esporte na criançada, usando os professores da rede pública como veiculadores, né, como multiplicadores. Então, a ideia é ensinar os professores atividades bem básicas, porque a maioria deles não sabe jogar rugby, né? Não está dentro da cultura, não está dentro do quadro ali, da grade e da grade curricular dos nossos cursos aqui em Manaus também não está. Já em São Paulo, já algumas universidades começaram a colocar o rugby dentro da grade, no currículo do professor de educação física. Então, isso a gente quer fazer aqui também, no futuro próximo, né?
E a ideia é, então, esses professores aprenderem um pouquinho do método que a gente usa, que é muito simples. E no rugby existe uma associação mundial, que é o que organiza o rugby a nível mundial, diferente da FIFA, né, que é o World Rugby. E essa organização faz de tudo para difundir o rugby. Inclusive distribui recursos, onde as equipes, os países fortes arrecadam bastante, os países que não têm muita tradição recebem fomento para desenvolver o rugby nesses outros países. E o Brasil andou recebendo bastante recurso em função das Olimpíadas. Porque o rugby voltou para a Olimpíada agora no Rio de Janeiro. Então foi um destaque que ajudou muito também nesses últimos 4 anos para o rugby se projetar dentro do Brasil, com a ajuda da Organização Mundial. Então isso é interessante o rugby é fomentado através de recursos mundiais, mas também pelos seus valores, né, que ele prega, né, de lealdade, de disciplina, né, de amizade, né, então tudo isso tem que caminhar junto. Tanto que a gente tem o nosso terceiro tempo, então grandes amigos meus hoje nunca jogaram comigo, sempre jogaram contra. Meus adversários são grandes amigos. Né? A propósito, o que me chamou a atenção, que a minha vida foi no futebol, eu rubro no futebol. Né? O Amazonsat permite que você conheça outras modalidades e descubra o quanto elas têm de valores que muitas vezes o futebol não tem, por exemplo. O futebol é impressionante, se torna uma coisa tão absurda que a gente se pergunta, para que tanta... E me chamou a atenção, estou sendo sincero, no rugby, ao término da partida, as duas equipes se cumprimentaram e eu me senti sem jeito, mas um sem jeito tão legal, porque tem a forma de você se sentir constrangido, né, que é desagradável, mas existe a forma de você se sentir sem jeito, mas de uma maneira muito agradável, que foi quando as duas equipes foram na mesa cumprimentar a todos. Eu achei aquilo espetacular, porque imagem é tudo, né? Exemplo é tudo. E o primeiro contato que eu tive com o rugby, eu já tinha, através do Ronaldo Lima, através dos jogos que eu assistia, de que era um esporte de muito contato, um esporte de muita força, mas que você não conhecia esse aspecto pós-jogo. É marcante. Se você perguntar, Mário, qual foi o lance que mais te marcou no rugby? Qual é o lance? Foi o pós-jogo e principalmente esse terceiro tempo, depois que me explicaram. Nós vamos para o intervalo comercial e vamos mostrar a página. Eu vou continuar com o Marcelo Goto. Se tem algum compromisso, Marcelo, desculpa, vai ter que me enviar uma mensagem, avisar que tu vai chegar um pouquinho atrasado, vai ficar mais um bloco aqui comigo, vai ter mais um bloco para o rugby hoje no Esporte Amazônia. Vamos para o intervalo comercial, na volta. E é claro, você pode, na nossa fanpage, deixar o teu comentário no programa de hoje sobre rugby na escola. O que você acha disso? Né? Mais uma alternativa, uma opção a mais para essa geração que está aí, que precisa de tanta opção, precisa de enriquecimento, precisa de valores. E o rugby é ponto. O rugby tem esse valor. Percebo que na tua explanação você não se atrela, e foi bem enfático logo no começo, não se atrela somente a uma geração do rugby, né? Vocês estão buscando na escola adeptos, apresentar a proposta do rugby, para essa garotada ter mais uma opção e até aderir com o aval de educadores, que é o mais importante. A gente atenta a vários detalhes, né? Primeiro, essa questão de ter sempre envolvido o professor de educação física, né? Isso por uma questão eles é que entendem realmente do assunto. A gente pode entender do esporte, mas detalhes pedagógicos, né? De lidar em diferentes faixas etárias, tem que ter um educador físico junto, né? Para poder atuar da maneira correta, né? Coisa que eu, por exemplo, não sei. Então, eu tenho que estar sempre junto com esse pessoal, né? Então, o professor Nina me apoia, o Alexandre Romano, o Alex e vários outros professores que fazem parte do nosso clube, né? Mas, então, essa é a primeira abordagem. A ideia do projeto principal é a gente levar para dentro das escolas, primeiro dessa maneira, os professores irem lá e darem uma atividade que possa ser incorporada no quadro de atividades dele ao longo do ano.
Então, assim como ele vai ensinar a jogar o futsal, vai ensinar a jogar basquete, vôlei, não sei o que para a criançada, ele optar pelo rugby. Também tem o rugby. Então, a gente mesmo está comprando material bola, deixando com as escolas que estão aplicando essas atividades, os professores que estão interessados. Então, tem várias atividades lúdicas. O importante é a criança, dependendo da faixa etária, já começar a ter contato com a bola. Porque ela é oval, então ela cai no chão, ela vai para onde ela quer. Então, tem um monte de habilidades que dá para desenvolver desde criança. Né? E que o professor não precisa entender de rugby. O professor não precisa entender de rugby para poder aplicar essas atividades. Né? Então, a criança vai tendo... A coisa é muito simples, é pegar, passar a bola para trás. Tem que entender isso apenas. Né? Então, essa é a primeira coisa. As idades um pouco mais avançadas, acima de 12, 13, 14 anos, já é uma garotada já que precisa algo além. Então, já vai precisar entender mesmo o esporte, começar a jogar. Então, a gente está começando com o tag, com a fita, né? O jogo de fita. Porque evita contato. A maior parte das escolas não tem campo, nem campo de areia. Eles vão ter quadra. Então, a gente faz uma adaptação. O rugby, a gente adapta as atividades e as brincadeiras dentro de quadra. Teve épocas que a gente não tinha onde treinar também. A gente treinava em quadra, adulto. Ou seja, você não vai derrubar o cara ali na quadra. Mas tem as brincadeiras. Tem o jogo, o touch, né, o de toque, ou a fita, que você brinca e você desenvolve várias habilidades. Porque, ao contrário do que a gente pensa que o rugby altamente de contato, é um jogo de contato. Mas, se você evita, a ideia é evitar o contato, é procurar os espaços e atravessar ali para você conseguir avançar. Se você buscar o contato o tempo todo, você se desgasta, pode se machucar e não avança. Então, a ideia é criar habilidades, criar uma visão de procurar os espaços, né, na garotada toda. Então, essa é a ideia de difundir. Quanto mais a gente conseguir difundir o esporte aqui, melhor vai ser para o esporte e para os valores que a gente prega. O único cuidado que a gente está tendo é não difundir demais só o esporte e deixar de lado os valores. Então, tudo aquilo que você está comentando, o respeito ao árbitro. Quando tem uma infração no jogo, o juiz não fala com o jogador, ele chama o capitão. A figura do capitão não é só para levar a fita no braço, é ele que representa o time mesmo. Então, ele chama o capitão e aí chama o jogador. Fala, olha, você... tem um atleta aqui, esse daqui fez tal e tal coisa, então ele está sendo expulso, vai levar um cartão amarelo, que é uma expulsão temporária, né? Ou vai ser advertido, vai ser um penal por causa disso. Explica pro capitão e pronto. Morreu aí o assunto. Essa coisa, esse respeito, tudo, essa disciplina que tem que ter para jogar, para superar as dificuldades físicas, a gente quer passar para a criançada desde cedo. Para dar continuidade a esse valor. Que se de cada 1000, 10 continuarem jogando, tudo bem. Tá ótimo, mas se todo mundo conhecer o esporte, já vai ser um avanço muito grande. E a gente tem que pensar em projetos de 10 anos, 15 anos, e que continue sempre. Ou seja, o resultado real a gente vai ter daqui a 10 anos. Entendeu? Se a gente conseguir dar continuidade. Você pega o meu filho, que tem 6 anos de idade, ele joga com a gente. Joga há 3 anos já. Ele quis ir, então ele vai. Ele era o caçulinha. Você vê a habilidade que ele está adquirindo, a forma de passar a bola, a visão... é melhor do que de muito adulto. Então, não adianta a gente bater a cabeça investindo só no adulto. Tem que investir na garotada. Né? Você pega os países que mais avançaram no rugby, a Argentina, por exemplo, que é uma das potências do rugby, que é o nosso vizinho, eles têm uma escola de trabalhar com crianças há muitos anos. Então, isso daí dá uma repercussão no futuro, né? Muitos avançam, param de jogar, mas dali você vai tirar os grandes jogadores. Né? Eles não permite que eles se despeçem, se afastem, eles continuam, exato. Passam e passa a ter essa opção. E eu falo o seguinte, Manaus é muito receptivo a esportes novos e esportes de contato. Minha hipótese é que quem abriu as portas para isso foi o jiu-jitsu aqui dentro. Então, você pega 20 anos atrás, jiu-jitsu era febre em Manaus, né? Hoje um pouco menos. Mas então toda a garotada já tinha tido contato de esporte, de contato de alguma maneira, né? Então recebeu o rugby muito bem. Então o rugby é bem aceito aqui dentro. Aí a questão é a gente conseguir ir levando aos poucos, trabalhando, que não se percam os valores e ir ampliando aos poucos para a garotada começar a jogar. E com essa base, o alto rendimento vem consequentemente. Então a nossa preocupação agora não é alto rendimento, é difusão. Vamos mostrar o portal do rugby, como nós havíamos prometido.
quando entramos na fanpage do GRUA. Seja bem-vindo, Fabrício. Fabrício Garcia. Tem alguém que estudou contigo, que joga rugby? Todo entrevistado que tem aqui estudou comigo. Eu ensinei. Eu estou apoiando ele. Eu já perguntei do Fabrício se alguém aí. Rugby está com tudo nas escolas de Manaus. O rugby em Manaus chegou às escolas e está dando passos largos com o projeto Ajuri, ligado ao GRUA e com o apoio da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, a partir do curso de capacitação realizado no primeiro semestre pelo GRUA na região norte. Como é que tem sido, através pela semestre pela Confederação na região norte, como tem sido a aceitação, a aceitação por parte dessa nova geração, dessa turma mais nova? A maioria das crianças ficam empolgadíssimas, né? Crianças e jovens. É uma novidade para eles, né? Apesar de estar na televisão o tempo todo, mas é uma novidade e ficam super curiosos. Então tem uma adesão muito grande. Não são todas as crianças, né? Obviamente, mas tem uma adesão muito grande. A gente, na verdade, não tem perna suficiente para atender toda a demanda das escolas que começam a atividade. Então, na verdade, a gente agora eu estou pensando em estratégias de como melhorar essa adesão dos professores, por exemplo, porque a gente conseguiu vários professores que foram convidados, então eles fizeram o curso porque quiseram, não foram obrigados pela SEMED. Mesmo assim, desses professores, muito poucos solicitaram a nossa presença na escola para fazer as atividades e menos ainda levaram adiante realmente a atividade. E mesmo assim, a gente está com uma garotada enorme. Demanda que não falta, né? Então, quer dizer, agora a gente tem que conseguir alguma forma de estímulo extra para que os professores realmente levem a sério e coloquem isso como uma outra atividade dentro das suas aulas, né? Ou seja, não precisa ser exclusividade, montar uma equipe de rugby, não, mas que coloque no dia a dia da educação física o rugby também. Isso já vai ser uma ajuda. A outra estratégia que a gente está tendo, a gente visita as escolas, leva a atividade nas escolas, usa o professor também para colocar mais atividade, mas a gente também vai em escolas vizinhos aos que a gente está chamando de núcleos. Então, o campus da UFAM é um núcleo. Então, a gente recebe a garotada em volta. Eles vão lá todo sábado treinar, juvenil e infantil. Sábado agora vai ter... Agora, de manhã, vai ter o festival. O festival. Santo Antônio, a gente montou outro núcleo. Sengel cedeu o espaço lá do centro de esportes ali. Câmara, isso, exatamente. Então, todo sábado de manhã tem um núcleo lá. O IFAM cedeu o campo lá, porque o IFAM já tem uma tradição, que a gente montou já uma equipe lá em 97 e tal, e até hoje tem atletas daquela época que treinam com a gente. Então, lá tem outro núcleo, né? A gente quer montar um outro núcleo junto com a equipe do Arawak, que é uma equipe parceira nossa, né? Então, a gente está com núcleo no IFAM, na UFAM, no Santo Antônio, por enquanto, né? E tem as escolas adeptas que também fazem ali dentro. A ideia é expandir mais um núcleo no Cidade de Deus, que já tem um atleta nosso que trabalha lá, então ele quer montar um núcleo lá. E talvez mais um terceiro núcleo na Cidade Nova. Mas aí seria o quinto núcleo. Perfeito. Com isso a gente vai abraçando aí a cidade toda, né? Essa é a ideia. Mas a gente precisa de mais gente que são todos voluntários, né? Trabalhando no projeto. Então, a gente realmente precisaria mais pessoas para poder atender essa demanda em todos os núcleos, né? E chove molecada. E os pais levam, vão lá, ficam assistindo, então isso é muito bacana, né? Eu tô já com o tempo estourado, eu quero agradecer ao Marcelo Guro pela visita, por essa explanação, Segura aí, rapaz. Bora. Bora pro negócio, joga isso de volta. Senão vai cair todo isso minutinho aqui, eu coloco aqui, parta. Coloca aqui, como é que é o negócio? Se conseguir, Se conseguir. Se conseguir avançar, você vai. Marcelo, passo a bola para ti. Muito obrigado pela visita, meus parabéns. Reforço o convite convidar aí lá para o festival. Para a turma, para o festival de sábado. Fica à vontade. Esse sábado aqui na UFAM, começa às 8h30 até meio-dia, meio-dia e meio mais ou menos. Toda a garotada dos projetos vão estar lá brincando, vários jogos infantil, juvenil, a criançada, meninos e meninas, né? Vai ter lá um lanche para a garotada, né? E atividade e brincadeira a manhã inteira. Então, quem quiser ir lá para ver como é o projeto, para conhecer o rugby, um pouquinho como que a gente trabalha com as crianças, para depois levar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos,
fique à vontade, por favor, vá lá visitar, será um prazer receber todo mundo. Recebemos o Marcelo Gomes, obrigado pela visita, parabéns. O Esporte Amazônia vai para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência, não sai daí.